Olá, meus queridos alunos. Vamos dar início à nossa aula de oficina de negócios, conhecida como empreendedorismo. Hoje iremos abordar sobre empreendedorismo e negócios, capítulo 1, páginas 6 a 12 do nosso livro. Escola Espaço Educar, despertando conhecimentos. Então, daremos início ao seguinte questionamento. O termo empreendedorismo já não é tão desconhecido assim. Para outros, esse assunto é novo e podem surgir, por isso, muitas dúvidas, né, do que realmente se trata esta disciplina, este termo, essa nomenclatura. Que tal começarmos relembrando ações empreendedoras dos nossos colegas Larissa, Luana, Paulo e Sérgio? Quem sabe você não se identifica com algumas dessas ações que eles pensaram em algum momento de suas vidas. Primeiramente, veremos a ação de Larissa. Ela era representante de turma e teve a iniciativa de organizar uma coleta seletiva de lixo. Já Paulo gosta muito de ajudar pessoas e convidou os colegas a participarem de uma campanha de agasalho. Luana é muito determinada e se empenhou bastante em seu projeto de participar de uma Olimpíada de Conhecimento. Por fim, Sérgio é bastante engenhoso e deu nova vida a velhos discos de vinil que encontrou sem uso em sua casa. Então, esses quatro adolescentes tiveram ações medidas que transformaram o meio em que estava em ações que colaboraram, deram utilidade para aquilo que ninguém tinha pensado em fazer, ou que muitos ficam na sua zona de conforto e não colabora para uma sociedade melhor. Então, para darmos início à nossa conversa, acredita-se que o empreendedor seja, nos dias de hoje, um importante agente de crescimento da economia de uma região com suas ideias inovadoras. Criatividade é a palavra-chave de quem quer ser empreendedor. Também significa ter um perfil que abrange comportamentos, atitudes, habilidades e competências específicas que vão contribuir para o sucesso pessoal e profissional. O trabalho e os negócios exercem um grande impacto social no mundo em que vivemos. E esse impacto pode ser ou positivo ou negativo, né? Porque dependente do que realmente os empreendedores irão fazer na realidade, na sociedade, na sua comunidade, muitas vezes pode prejudicar ainda mais, né, o mundo social em que nós estamos inseridos, em que nós estamos conectados. E como vimos, ter um pensamento empreendedor pode despertar atitudes e comportamentos que visem ao crescimento pessoal e coletivo, tanto no meio social quanto no profissional. Então, os meus alunos, podemos nos questionar, mas qual é o conceito de trabalho e o de negócio? Há diferença entre esses dois termos? Então, se você respondeu sim,
Acertou. O conceito de trabalho, de uma maneira ampla, diz respeito a qualquer atividade de transformação, seja intelectual, criativa ou produtiva, tá? É uma transformação. Do ponto de vista econômico, é a base de sustentação de uma sociedade, uma vez que esse trabalho é ofertado àqueles que dele precisam. E, em contrapartida, o indivíduo recebe um valor em troca, que pode ser uma remuneração, dinheiro, tá? A realização profissional, muitas vezes, é ajudar o outro a se desenvolver as suas potencialidades, mas também você se realizar, tanto no trabalho, naquilo que realmente gosta, mas também financeiramente. Podemos dizer que o trabalho é uma atividade desenvolvida por uma pessoa com o objetivo de obter subsistência, seu meio de sobrevivência, fornecendo suas habilidades e competências ao empregador, ou seja, àquele que necessita de seus serviços para o desenvolvimento de uma atividade mais complexa. O trabalho assalariado, ele ganhou forças com a Revolução Industrial, surgida da Inglaterra no século XVIII. Então, a Revolução Industrial, ela foi um marco muito importante para o desenvolvimento do microempreendedor, tá? Porque nessa revolução marcou a substituição do trabalho artesanal pelo uso das máquinas, onde o que várias pessoas se reuniam estava deixando de ter vez, de ter lugar para o uso das tecnologias das máquinas. Para você entender melhor, vejamos como mercadorias eram produzidas antes dessa mudança. Na produção artesanal, um indivíduo, que é o artesão, ele conhecia e tinha controle sobre todas as etapas da produção, escolhendo até mesmo a sua própria jornada de trabalho. Então, nesse período artesanal, eles escolhiam qual hora trabalhava, quantas horas por dia iriam depositar naquela produção, porque não dependia de outra pessoa, só dependia dos seus próprios esforços, das suas próprias criatividades. Esse artesão também tinha suas próprias ferramentas de trabalho e matérias-primas. Já a manufatura, ocorre a divisão do trabalho entre uma equipe de indivíduos, cada um deles realizava uma etapa do trabalho, sob o controle do dono da oficina, e era remunerado pelo que produzia. Em ambos os casos, os cidadãos realizavam suas atividades de forma manual. No caso do artesanato, produziam em seguida, comercializavam os bens produzidos e na manufatura recebiam pelo número de peças produzidas. Ou seja, tinha que produzir cada vez mais para poder lucrar, para poder receber. Com a Revolução Industrial, a força de trabalho, a evolução das máquinas, a velocidade delas modificaram toda uma estrutura social. Os burgueses, ou seja, os que detinham grande parte do dinheiro e poder, tá? Então, eram os burgueses que mandavam, e muitos mandam hoje na nossa sociedade. Ao longo dos séculos, essa estrutura foi sendo modificada por meio de diversos movimentos de trabalhadores que não aceitavam tal exploração da força de trabalho. Então, nós vimos agora as conquistas dos trabalhadores no Brasil, fazendo um panorama de alguns anos, tá? Por exemplo, a carteira de trabalho de previdência social
foi um marco muito importante na sociedade, né? No ano de 1932. A implantação do salário mínimo, que entra em vigor em 1º de maio de 1940, quando foi estabelecida a primeira tabela de remuneração no Brasil. E em 1946, a Constituição Cidadã estabelece o direito de greve e o repouso remunerado em domingos e feriados. Também estende aos trabalhadores rurais o direito à indenização, né, e à estabilidade. E em 1966, a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, chamado FGTS. E no ano de 1999, entra, na verdade, antes disso, em 1988, entra a criação da Constituição Cidadã, que até hoje nós obedecemos a ela. Em 1999, a inclusão, o direito à inclusão de pessoas com necessidades especiais ao mercado de trabalho. Em 2001, a criação da Lei de Danos Moral e de Assédio. E no ano de 2013, as leis das empregadas domésticas. Quando falamos em negócio, referimos-nos ao ato de negociar, ou seja, firmar um acordo entre duas ou mais partes. Isso se fala de negócio. Negociar com empresas, com pessoas, né, com o governo. Um negociante oferece um bem ou serviço para atender às necessidades de um indivíduo que paga essa oferta com um valor em dinheiro. É aqui que os conceitos de trabalho e negócio se encontram. Para que um negócio cresça, é preciso aumentar a força de trabalho. Ou seja, o conjunto de profissionais que empregam sua capacidade produtiva e, em troca, recebem um salário, né? Todo mundo que desempenha um trabalho visa receber dinheiro, visa lucrar com aquilo que serve até para a sua manutenção. Por isso, é comum dizermos que negócios geram empregos e, em seguida, geram renda. Os impactos de um negócio não se resumem à geração de emprego e renda. Para funcionar, um negócio pode utilizar matérias-primas, a mão de obra, gerar resíduos e promover, muitas vezes, modificações no local onde se instalam. Isso pode trazer benefícios, mas também malefícios, dependendo de como for manejado. Então, essa empresa, essa indústria, essa fábrica. Por exemplo, aqui nós estamos observando uma fábrica de sabonetes. Ela vai se instalar em sua cidade. Ela pode trazer novas oportunidades de emprego para a comunidade do entorno, mas também pode gerar resíduos tóxicos que reduzem a qualidade de vida dessa população. Uma empresa, por exemplo, também deve ter responsabilidade socioambiental, procurar se preocupar com o meio ambiente, buscando proporcionar impactos positivos em sua atuação na sociedade e no meio ambiente. Produzir com qualidade, mas respeitando a natureza. Portanto, podemos considerar que um negócio é qualquer ação desempenhada por indivíduo que tem como finalidade prestar serviços ou oferecer produtos visando a obtenção de lucros, né? Todo mundo que trabalha quer receber. Com isso, nós encerramos essa aula com uma atividade para casa, páginas 11 e 12. Atenção! Enviar as respostas das páginas citadas anteriormente para que a nota seja inserida no W Pensar, a nossa plataforma de notas.
Aqui temos uma dica de filme, Tempos Modernos, é uma comédia de direção de Charles Chaplin, tá? Quem quiser assistir, fiquem à vontade. Então, muito obrigado por essa aula e bons estudos. Então, encerrando mais essa aula, meus queridos alunos, peço que todo mundo faça as atividades e me envie as fotos.